Acredito que esse é um dos vídeos mais esporádicos que eu já fiz. Eu só tô com uma ideia na cabeça e tô falando aqui pra vocês, manos. E eu não sei vocês, mas eu acho que é um pouco mais sobre mim, mas talvez alguns de vocês se identifiquem. Mas já chegou aquele momento que, na sua rotina, na sua vida, em meio a todas as coisas que você faz, você simplesmente para e observa tudo. As pessoas, as suas decisões, as suas próprias decisões, você mesmo, o que você está fazendo, o mundo em si. E você pergunta por quê? Por quê? Por que tudo isso? Por que fazer tudo isso? Tem algum sentido por trás? Porque as pessoas estão pensando dessa forma? Um tipo de observação, entende? E aí você se dá conta que em meio a esse momento totalmente consciente de reflexão, você vê que as pessoas talvez não passam por isso. As pessoas só seguem o rumo delas. Trabalho, conquistas, lazeres, prazeres, todas essas coisas. E você se pergunta por que você está pensando nisso? Por que você sempre volta a esse estágio de por quê? Qual que é o sentido? Você começa a enxergar tudo, digamos assim. Não tudo, né? Mas você começa a entender as coisas que você quer, as lutas que você tem, as coisas que são prazeres da carne e que são vontades suas de fato e vontades de Deus para sua vida. E você observa tudo isso, você consegue ver cada coisa com a clareza que eu diria absurda. Você consegue ver onde você está errando, onde você está caindo, onde você precisa melhorar. E sempre vem essa pergunta na sua mente: por quê? Por que passar por tudo isso? Por que lidar com essas coisas? Qual é o sentido por trás, né? Eu, na minha busca, estudando teologia e todas essas coisas, eu ainda não achei de fato uma resposta concreta para isso, mesmo pensando muitos dias a respeito disso. Mesmo observando as pessoas e vendo como elas conseguem seguir o fluxo normalmente, e eu não. Eu tô não parado, eu estou andando também. Só que é como se eu estivesse andando, olhando tudo o que está acontecendo em volta e olhando para mim mesmo sem conseguir me concentrar no fluxo, entende? Talvez muitos de vocês não vão entender o que eu tô falando. E talvez entendam. Ou talvez comecem a pensar sobre. Mas de fato, voltando, né, em meio a essa minha pesquisa teológica, eu não consegui achar de fato o sentido ainda aqui. Você pode dizer, resumir simplesmente, né? Hoje eu resumo simplesmente a servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Tentar ser o melhor para Deus possível. E isso, de certa forma, me traz um reconforto. Porém, tem um extremo que eu me apeguei, que é algo que eu não recomendo que vocês se apeguem, que é a escatologia. A escatologia é as coisas que vão de vir, ao fim dos tempos. E eu, infelizmente ou felizmente, eu sou uma pessoa muito apegada à eternidade, a essa ideia de eternidade, essa ideia de uma segunda vida onde eu estou completamente na presença de Deus e eu posso talvez descansar ou desfrutar da minha verdadeira natureza, digamos assim. Pode parecer confuso para alguns, eu sei, mas quando você se apega à volta de Cristo e à eternidade, parece que a vida ela fica mais difícil. Parece que viver aqui, suportar aqui, fica mais difícil. Porque você sabe que talvez isso aqui é só passageiro. E aí certas coisas que você vê as pessoas dando valor e se divertindo, você talvez não consiga se divertir. E é isso que é o extremo que eu falo, que é um extremo perigoso que eu me apeguei, que eu acabei chegando. Eu vejo que Deus trabalha de muitas formas em todas as vidas. Talvez esse meu estilo mais reflexivo, mais pensante, mais consciente, foi o que trouxe Deus até mim.
ou melhor, me levou até Deus. E de fato foi isso mesmo. Eu observo que se não fosse essa minha visão meio deturpada da realidade, talvez eu nunca teria encontrado Deus de fato. Mas tudo tem seu peso, não é mesmo? E no meio desse peso, dessa consciência, eu de certa forma encontro uma dificuldade em seguir o fluxo, como as pessoas seguem. E muitas vezes até desejo ser como elas, mesmo sabendo que eu não consiga. E nessa busca teológica, né, antes de Deus de fato, eu buscava em meio a essa realidade, em meio a essa visão deturpada que eu tinha, algo de fato verdadeiro. E foi aí que eu cheguei até Deus de fato. Foi aí que pra mim o que mais fez sentido foi Deus de fato. Porque quando você tem uma vida que você enxerga tantas coisas, sabe? Você enxerga as pessoas, as intenções por trás dos prazeres, as intenções por trás das conquistas, as intenções por trás de muitas coisas, você começa a ver que certas coisas não fazem sentido e que a vida é mais passageira do que ela aparenta, digamos assim. A vida é mais pequena do que ela aparenta. E quando você se depara com a infinidade da vida eterna, a vida fica mais pequena ainda, manos. E é nesse momento que eu me encontro. Uma dificuldade de viver aqui na Terra, onde mesmo eu seguindo a obediência a Deus e tentando seguir os mandamentos, né, tentando fazer tudo a Deus o máximo que eu posso, mesmo encontrando dificuldades, porque eu não sou perfeito e não sou santo por ter esse pensamento, eu encontro mais dificuldade em fazer as coisas que são normais para as pessoas do que para fazer as coisas de Deus. Que nem, por exemplo, para mim, é muito fácil eu pegar e fazer um estudo teológico, estudar a respeito de um tema, de uma passagem, e ficar ali um bom tempo estudando a respeito disso, pensar sobre Deus, sobre Cristo. É muito fácil. Falar de Deus para mim também é muito fácil. Eu não tenho dificuldade nisso. Mas quando se trata de participar de coisas da Terra, vou dar um exemplo aqui básico para vocês aí, mais mundano, digamos assim. Participar de eventos, festas, confraternizações, participar de rolês, saídas, conversar com mulheres, coisas normais, entende? Seguir um fluxo de vida normal, sonhos, conquistas, isso parece sempre meio abstrato para mim. Quando Deus, Cristo e toda a sua história e todas as coisas que envolvem o amor de Deus, para mim é muito fácil, é muito bom, é muito gratificante ver isso, entender isso. Então eu tenho esse extremo que, infelizmente, eu não estou sabendo trabalhar da forma correta. Eu sei que Deus quer uma vida boa para nós aqui, eu acho que talvez Ele queira uma vida de paz para nós aqui, uma vida de lutas, de paz, né? Porque você vê muitos cristãos aí tendo vidas boas de fato. Então não é todo cristão que vai ter uma vida sofrida, como os apóstolos ou algo do tipo, mas eu venho nesse pensamento. Será que é certo eu viver dessa forma? Eu estar me sentindo talvez desconectado? Eu já falei isso em algum vídeo, sobre essa desconexão. Nesse pensamento, nessa consciência que eu vivo atual, eu me sinto deslocado. Isso não me incomoda de fato. Não tanto quanto deveria, talvez, mas isso não me incomoda. O que me incomoda, talvez, muitas vezes, e isso aqui talvez seja um problema, é permanecer aqui quando na verdade eu queria estar com Deus. Eu queria estar compartilhando da infinitude, da presença e do amor completo dele, porque nos pequenos momentos ali onde eu estou espiritualmente mais, como é que eu posso dizer, entregue, mais conectado com Deus, eu sinto uma satisfação imensa. E eu queria satisfação, essa liberdade do pecado, de todas as coisas, 24 horas, entende? E talvez seja estranho para vocês, para alguns de vocês, porque, por exemplo, eu já conversei com pessoas que falam que, né, antes de Cristo voltar ou algo do tipo, elas queriam se casar, elas queriam ter uma família, desfrutar de todas essas coisas e fazer todas essas coisas na Terra.
Quando eu, na verdade, agora falando de mim mesmo, eu de fato quero isso também. Mas eu sei que isso de fato faz parte da minha natureza humana, de querer essas coisas, companhia, diversão, etc. E sendo parte da minha natureza humana, eu sei também que certas coisas que eu queria para essa vida terrena serão removidas, certas vontades, certos desejos serão removidos quando eu alcançar a vida eterna. Eu estarei livre dessas coisas, então não tem por que eu pensar, mas eu queria fazer isso antes, porque quando eu finalmente alcançar a paz verdadeira e estar livre desse corpo, eu não teria mais preocupações, entende? E é sobre isso que eu falo. Talvez alguns me enxerguem como preguiçoso demais, talvez acomodado demais, mas é porque talvez eu não me encaixe nos padrões humanos. Eu não sei se vocês se pensam, se sentem assim também, mas eu só, em meio a toda essa visão deturpada, toda essa visão da realidade a respeito do mundo de hoje, eu encontrei uma coisa que me faz continuar vivendo, que me faz continuar caminhando no fluxo, porque eu não consigo seguir o fluxo, eu consigo caminhar nele de fato, entender o fluxo e ir nessa direção. E aí, entender a Cristo, entender a Deus e os seus mandamentos e as suas missões, eu não vejo dificuldade em fazer coisas para Deus. Então eu sempre quero estar fazendo algo para Deus. Porque fazer coisas para Deus torna a minha vida mais fácil. Torna estar aqui mais fácil, entende? Então, foi aí que eu achei o sentido, né? Para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Esse é um texto que Pedro fala para Jesus. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, só Deus tem, na minha opinião, na minha visão, só Deus tem as palavras que eu quero ouvir, a verdade que eu busco. E se a verdade que eu busco não está aqui na Terra, em sua essência, digamos assim, mas está no Espírito, o Espírito de Deus de fato, eu tenho que buscar essa essência. É a minha visão de vida. Talvez isso me afaste de algumas pessoas, de algumas conversas, e aí talvez até alguns me achem meio maluco. Mas é isso que faz eu ser eu de fato, e foi isso que me fez buscar a Deus. Então é interessante pensar nisso, manos. Talvez alguns compartilhem disso, talvez eu seja o único, eu não sei. Mas em qualquer etapa da sua vida, deixando agora uma moral da história, né? Em qualquer etapa da sua vida, Deus sempre vai ser a resposta. Mesmo que você seja uma pessoa que siga o fluxo naturalmente, Deus sempre vai ser a resposta. Isso é fato. E eu vejo isso como um fato. Então, é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, dessa conversa mais tranquila, mais direta, mais básica, mais simples, deixem seu like aí, se inscrevam, segue lá no Instagram e acompanhe os próximos vídeos. É isso, manos. Valeu.